a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 9. Versículo de número 6. Quem foi encontrando aí, vai dando um glória a Deus. Então, amém. Então vamos ler. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui, sabia disso? A música nem foi combinada. Não foi. Vamos ler o texto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um outro texto está em Mateus 25. Versículo de número 34. 25 de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Repete comigo: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Eu quero te convidar a dar um forte aplauso a esse rei todo poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis, irmãos, e o Senhor dos senhores. Agora eu quero te convidar a fechar os teus olhos, e eu te dou um minuto para você adorar esse Deus forte, que tem um reino preparado, não desde ontem, mas desde a fundação do mundo. Fale com Ele nessa noite. Aleluia. Vamos, Senhor, glorificamos o Teu santo nome, porque, ó Deus, o Teu reino, Ele não terá fim, e os remidos, ó Deus, estarão junto de Ti. Pai Santo, toma-nos nessa noite nas Tuas mãos. Fale poderosamente através da Tua palavra, Senhor, com o Teu povo. Porque eu creio, ó Deus, que qualquer um que saia da sua casa para vir, ó Deus, a uma igreja, não está indiferente, ó Deus, à vontade do Senhor, mas está buscando crescer, está buscando melhorar. E a Tua palavra nesta noite, ó Deus, nos leva para a Tua presença. Pai Santo, toma a vida dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pregar, eu quero falar nessa noite sobre o reino de Deus. O reino de Deus, esse reino que foi pregado pelo nosso Senhor, e esse reino que eu não sei você, mas eu almejo muito esse reino para a minha vida. Eu quero entrar no reino de Deus. Já houve muitos momentos da minha vida que eu parei para pensar em como seria não estando no reino de Deus. Irmãos, que pensamento ruim. Não dá para pensar em não estar no reino de Deus. Não dá para pensar. Por isso existe um preço a ser pago. O apóstolo Paulo diz que pagava um preço, para que depois de ter ganhado tantos, não ser tido como desqualificado e ficar de fora do reino de Deus. Se o grande apóstolo Paulo pensava assim, que dirá eu, irmãos? Que dirá você? O reino de Deus, vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. É interessante que aqui em Mateus 25, Jesus ele está falando sobre duas categorias de pessoas: aqueles que herdarão o reino. E se você der uma olhada no versículo 41, tem aqueles que não vão entrar no reino. Diz assim:
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O interessante é que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. E o reino de Deus está preparado para nós, desde a fundação do mundo. No entanto, haverão pessoas que estarão de intrometidas no inferno. O inferno não foi feito por nós. O livro de Timóteo fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Em Ezequiel, Deus ele fala que ele não se alegra com a morte do ímpio, mas a vontade dele é que o ímpio se arrependa e viva. Mas as escolhas pertencem a nós, irmãos. As escolhas não pertencem ao nosso Deus. Na cruz o nosso Senhor gritou e bradou dizendo: está consumado, está feito. Agora depende de mim e depende de você. O interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente no que diz respeito ao Velho Testamento, nós estudamos a lei de Deus, nós estudamos os profetas, mas no meio de tudo isso, nós estudamos a história de um povo. Não um povo qualquer, o povo de Israel. O povo de Israel que tem uma história, irmãos, riquíssima. E tem uma história lindíssima. É uma história cheia de ídolos, cheia de heróis, cheia de homens em que eu e você podemos nos inspirar. Cheio de mulheres, onde também nós podemos nos inspirar. É uma história muito rica. É um povo de tradição. É um povo que preza muito a sua história. E isso é difícil para nós entendermos. Por que é difícil para nós? Porque infelizmente a nossa história, a história do Brasil, ela não é como a história de Israel. A história do Brasil não é cheia de pessoas em quem podemos nos inspirar. A história do Brasil não tem heróis. A história do Brasil, estudar a história do Brasil é estudar jogo de interesse. É uma história feia. E é uma história que o tempo vai passando e ela vai se repetindo. E a gente percebe que tudo está do mesmo jeito que era no início do século. Com esse povo não. Com esse povo era diferente. Esse povo estudava na escola sobre Moisés. Esse povo estudou na escola sobre Gideão. Esse povo estudava sobre o rei Davi. Esse povo aprendeu em casa e na escola dominical sobre os profetas. Esse povo tinha história para contar. Mas é um povo cheio de altos e baixos na sua história, onde já houve momentos em que foi uma das principais potências do planeta, mas também já houve tempos onde esse povo foi escravizado, onde esse povo foi levado cativo. E Deus é lindo, sempre esteve com aquele povo. Quando nós lemos alguns livros, especialmente o livro de Juízes, o livro de Reis, nós olhamos o tamanho da infidelidade daquele povo. Confesso para os irmãos que dá raiva de ler como o povo consegue ser repetitivo nos seus pecados. E Deus está junto. Deus está dando sempre a oportunidade do perdão, a oportunidade da remissão. Uma vez eu, nesse momento de raiva, Deus ele falou uma coisa comigo que para mim foi muito forte. Eu lendo o livro de Juízes. O livro de Juízes, você lê os 3 primeiros capítulos, você leu todo o livro de Juízes. Só vai mudar os nomes das pessoas. A história é a mesma. O povo se revolta contra Deus, se rebela contra Deus, levanta um povo, escraviza o povo de Israel. O povo de Israel clama a Deus. Deus, como forma de perdão para esse povo, envia um juiz que vai levar esse povo à libertação. E esse povo é liberto. Depois que passam os dias desse juiz, esse povo se volta novamente contra o Senhor. E a história se repete. E o Deus sempre misericordioso. E eu orando e pensando, Deus, mas que povo difícil. E a revelação que Deus ele deu para mim foi que hoje não é diferente.
Não é diferente. Quantas vezes pecamos, oramos, daqui a meia hora nós cometemos o mesmo pecado que a gente tinha acabado de pedir perdão. Não é diferente. E nos momentos negros da história desse povo, Deus ele levanta uma classe de homens que são importantes, os profetas. Os profetas eram aqueles que traziam o recado de Deus. E os profetas começam a trazer uma palavra para o povo de Israel. Eles começam a falar: olha, a coisa hoje não está muito boa, mas vai vir um rei. E esse rei vai ser diferente. Esse rei vai fazer coisas tremendas. Eu não vou falar, vamos ler os textos. Alguns textos para nós aqui. Primeiro Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, tem um título aí no capítulo 11, não tem? Qual é? O rebento de Jessé, o seu reinado. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Irmãos, de quem que o profeta está falando? Do Yeshua HaMashiach, Jesus, o rebento de Jessé, irmãos. Para quem não sabe, Jessé, pai de Davi, e o rei prometido para a nação de Israel, viria da descendência de Davi. Ele também é chamado pelo próprio Isaías, a raiz de Davi. Um outro texto está em Jeremias 33. É o próximo livro para você que é mais novo. Jeremias capítulo 33, versículo de número 14. Quem está comigo aí? Dá um glória a Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar de Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça sobre a terra. Amém? E por último, Zacarias, é o penúltimo livro aí do Velho Testamento. Zacarias capítulo 6. Amém, pastor. 12. De vez em quando eu faço isso nas suas pregações. Às vezes eu acerto. Tem vezes que eu erro. 6:12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo, igreja. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união
entre ambos os ofícios. Quais ofícios? O de rei e o de sacerdote. Irmãos, existem muitos textos que falam do reinado, desse rei que viria para reinar sobre a humanidade. Mas eu só quero pegar esses três, senão a gente passa a noite lendo só profecia messiânica. E o judeu, todas essas profecias direcionadas ao povo judeu, a esse povo com a história tão rica. E esse povo então passa a aguardar. Esse povo então passa a desejar. Esse povo então passa a clamar pela vinda desse rei. E aí de repente, irmãos, lá na cidade de Belém, nasce um menino de forma sobrenatural. É engraçado que quase todo o mundo se reúne para comemorar o Natal, não é verdade? Mas eu quero te falar nessa noite que o Natal, ele não significa muita coisa. Tanto é que o Senhor nunca pediu que a sua igreja comemorasse o seu nascimento, ou lembrasse do seu nascimento. Jesus, ele pediu que a igreja lembrasse da sua morte e ressurreição. Porque se Jesus tivesse falhado, o nascimento dele teria sido somente mais um nascimento, como tem tantos por aí. Mas feche os seus olhos e erga suas mãos. O nosso Deus, ele não falhou. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele atropelou as tentações, venceu a morte, está assentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Aleluia! Nosso Deus é vencedor. Ele não falhou. Então aí sim o nascimento dele passa a ter significado. E nasceu. A virgem concebeu. O Emanuel, Deus conosco, está entre nós. Levantou-se um profeta em Israel, que começou a batizar, e começou a pregar arrependimento para a remissão dos pecados. E João Batista batiza um aqui, batiza outro ali. De repente ele vê Jesus. Eu imagino os olhos daquele homem enchendo d'água. E ele apontando e falando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Senhor, ele começa a pregar, ele começa a anunciar. No entanto, eu sei, muitos de vocês também sabem, que o povo judeu, eles não acreditam no nosso Jesus. Eles aguardam até hoje o rei. Pergunta por quê, pastor? Porque eles interpretaram a palavra de uma forma errada. E aquele povo acreditava que viria um rei como foi Davi, ia se assentar sobre o trono de Israel, e Israel voltaria a ter os seus dias de glória. Israel voltaria a ser uma grande potência mundial, onde ia subjugar novamente outras nações. Esse povo de Israel, eles pensam da mesma forma que nós, numa ótica diferente, pensamos muitas vezes. Eles aguardam um rei terreno. Eles aguardam um rei carnal. Eles aguardam um governante que vai governar um reino que é deste mundo. E nós muitas vezes até sabemos a respeito de Jesus muitas coisas, mas nós queremos que esse Jesus, ele se adeque a nós. Nós queremos moldar o Jesus do nosso jeito, como aquele povo. Só que o reino de Jesus, irmãos, existem alguns aspectos muito interessantes em relação a esse reino. Esse homem Jesus, ele começa a pregar. E ele começa a pregar sobre o quê? Vamos ver?
Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo de número 17. Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo. Jesus, ele está pregando um reino, mas não é um reino da terra. Está próximo o reino dos céus. Um outro texto, João, capítulo 18. Vamos atualizar a leitura bíblica hoje. Aleluia. João 18, versículo de número 36. Pilatos está interrogando Jesus. Está tentando entender esse homem, que ele não consegue entender. E aí Pilatos, você está falando que é rei, mas como é que é isso? E no versículo 36 de João 18, Jesus ele lhe responde. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino, ele não é daqui. Jesus ele começa a falar de um reino, mas ao contrário do que todos esperavam, não é um reino terreno. O reino do nosso Deus não é um reino terreno. O reino de Jesus ele não é um reino terreno. E o que isso significa para nós? Significa que se eu quero participar desse reino, eu tenho que entender que ele é um reino dos céus. E eu tenho que entender que os meus olhos, eles não podem estar nessa terra, mas os meus olhos, eles devem estar no céu, porque é para lá que eu vou, irmãos, amém? É um reino celestial. Muitos textos trazem como reino de Deus, reino dos céus. Em ambos os termos, existe a palavra reino. Pergunto para a igreja: como é que funciona um reino? Estava lendo uma reportagem aí de que cresce no Brasil os movimentos pelo impeachment da presidente Dilma. Nós vivemos uma república presidencialista e democrática, onde você pode inclusive fazer isso, retirar o governante. Pergunto para a igreja: num reino, numa monarquia, dá para pedir impeachment do rei? Numa monarquia, dá para dizer não àquilo que o rei determinou? É interessante que o livro de Isaías, nas profecias, e o livro de Jeremias falam a mesma coisa. Falam: ele reinará e ele julgará com justiça. Ou seja, nesse reino, o nosso Jesus, ele é rei, amém? Amém. Zacarias fala que ele é sacerdote, amém? Ele também é juiz. Os poderes estão reunidos na mão dele: o legislativo, o executivo e o judiciário. O que eu estou tentando passar para a igreja? Que nesse reino, quem manda é o rei, e acabou. Não tem como contestar: ah, mas eu não concordo com isso. Eu não tenho esse direito. Se eu quiser participar do reino, é assim. Eu não sou obrigado a participar do reino, mas quem quer participar do reino? Então tem que ser do jeito dele, irmãos. Tem que ser só do jeito dele.
É interessante que a palavra de Deus traz um texto lá em 1 Samuel 15, você não precisa ler, em que Deus ele dá uma série de ordens para Saul. E Saul ele faz quase tudo que Deus pediu. Quase tudo. Mas Deus não chega em Saul e fala assim: olha Saul, você fez quase tudo que eu te pedi, cara. Não é assim. É: Saul, por que você foi desobediente? Eu aprendo, irmãos, que no reino não existe quase obedecer ao Senhor. Não existe quase servir ao Senhor. Não existe quase ter a minha vida totalmente ao Senhor. Ah, Deus, aqui nessa área eu estou servindo o Senhor direitinho e tal. Aqui nas minhas finanças eu estou sendo fiel. Mas aqui não, aqui na minha vida sexual não. Não há espaço para isso. No reino existem os obedientes e os desobedientes. A palavra de Deus fala lá em Mateus 25 que nós lemos, que tem o versículo 34, para aqueles que estavam à direita: vinde benditos de meu Pai. E tem o versículo 41, aqueles que estavam à esquerda: apartai-vos de mim. Não tem a coluna do meio. Não tem. Irmãos, reino é diferente de tudo que nós estamos acostumados. E principalmente nós, que vivemos numa república, a gente tem dificuldade de entender isso. E às vezes a gente trata Jesus como um Zé Mané qualquer. E a gente se apoia no amor de Jesus e fala assim: não, Deus ele vai entender. Olha, irmãos, eu já li esse livro aqui um monte de vezes, que eu já perdi a conta. E eu ainda não consegui encontrar Deus entendendo a desobediência das pessoas. Nem um versículozinho, nem forçando a barra, eu consegui encontrar Deus entendendo. Mas nós vivemos uma cultura onde nós acreditamos que no final vai dar tudo certo. Onde no final o amor de Deus triunfará e vamos estar todos com Ele para sempre no reino. Não é assim que funciona, irmãos. Existe uma série de pré-requisitos. Eu quero te mostrar nessa noite que o reino de Deus não é um reino bagunçado. Não é um reino que ele é moldado do nosso jeito. Não é. E quer eu entre nesse reino, quer eu não entre nesse reino, o reino existirá. E muitos estarão para sempre na presença de Deus, quer eu esteja ou não. Não está atrelado a mim. Está me entendendo, irmãos? Sou eu que tenho que correr atrás. O reino não vai correr atrás de mim. Não vai. E Jesus, quando ele vai pregando esse reino de Deus, nós lemos no livro de Mateus, que ele vai logo falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus está chegando. É necessário nós nos arrependermos. Como entrar nesse reino? Vamos ver alguns textos importantes para nós. O primeiro deles está em João também. João fala muito do reino de Deus, irmãos. Capítulo 3. João 3, versículo 3. Diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino. Pré-requisito para ver o reino de Deus: nascer de novo. Irmãos, pergunto para a igreja, quem conhece aí de palavra de Deus, com quem que Jesus está falando? Com quem? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Homem respeitadíssimo dentro da igreja.
não era um bandido, não era um caloteiro, não era um traficante, era um membro da alta cúpula judaica, membro do Sinédrio. Ele era um homem importante dentro da igreja, um homem de alta posição dentro da igreja. Estou falando, ele não era um homem de alta posição dentro de uma empresa, ele era um homem de alta posição dentro da igreja. E o nosso Jesus é tremendo, porque Jesus não está nem aí para isso. Olha dentro do olho dele e fala: ó Nicodemos, é o seguinte, é necessário nascer de novo. Irmãos, para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. O que significa nascer de novo, irmãos? Por que Jesus não fala assim, ó, você tem que mudar isso, Nicodemos, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquela outra coisa? Por que Jesus não foi listando? Algo bem simples, porque tem que mudar tudo. E uma forma simples de falar que eu tenho que mudar tudo: nasce de novo. É necessário nascer de novo. Quero te fazer uma pergunta muito séria. Será que você tem nascido de novo? Será que você está em contínuo processo de mudança? Ou você foi mudando até certo ponto e aí a mudança acabou? Como é que é isso? Irmãos, eu quero te falar uma coisa muito séria. O reino de Deus está chegando, igreja. Mas é necessário nascermos de novo. É necessário nascermos de novo. Sabe uma coisa que os evangelhos me ensinam? Que a entrada no reino de Deus, ela não é um processo natural. Ah, deixa o pau quebrar que no final vai dar certo. Não é assim. Não, vou caminhando aqui, no final vai dar tudo certo. Não é desse jeito. Não é um processo natural. Vamos ver alguns textos? Vamos voltar para Mateus. Capítulo 7 de Mateus. Dois textos no capítulo 7. O primeiro está no versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, igreja, os que entram por ela. Porque a porta estreita é a porta, e é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Pergunto para os irmãos, qual é o processo natural? Passar pelo caminho largo ou pelo estreito tortuoso? Largo. Tocando a minha vida do jeito que eu quero. Deixa levar, deixa levar. Eu serei facilmente levado para o caminho largo. Esse é o processo natural. No entanto, irmãos, o reino de Deus não está no final do caminho largo. O reino de Deus está no final do caminho estreito. E para entrar no caminho estreito, eu tenho que forçar a barra. Não é um processo natural. Você quer ver Jesus apertar a igreja? Vai para o versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, igreja do Senhor, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É parecido com o outro, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmãos, quem é que profetiza? Os bêbados no boteco? Quem é que profetiza? As pessoas numa casa de prostituição? Quem é que profetiza? A galera na boca de fumo? Quem é que profetiza, irmãos? Quem profetiza é o povo da igreja. Quem é que expele demônios? Quem expele demônios é crente. Quem é que realiza milagres? Então Jesus está falando de quem, irmãos? Do bêbado? Jesus está falando do cara que está na casa de prostituição? Está falando daquele que está na boca de fumo? Está falando do drogado? Está falando do bandido? Está falando desse tipo de gente? Não. Jesus, ele está falando da igreja. Já parou para imaginar? Uma vida toda dentro da igreja e no final ser surpreendido com apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ser surpreendido com o Senhor falando, nunca te conheci. E já pensou? Eu aprendo com esse texto que estar na igreja não é o suficiente. Mesmo que eu seja um bom frequentador, aquele que falta poucas reuniões, não é o suficiente para entrar no reino. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Quem é que chama Jesus de Senhor? Mas nem todo aquele será salvo. Nem todo aquele entrará no reino. Irmãos, eu quero te falar nessa noite que o reino de Deus, ele está chegando. E esse reino é seletivo. Esse reino não é para todo mundo. Só para aqueles que foram colocados do lado direito. E ao contrário do que os judeus acham e pensam, o rei, ele já veio. O Emanuel, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz, ele já veio. O reino é seletivo. Para entrar no reino de Deus, irmãos, tem que forçar a barra. Não é natural. Vamos ver um outro texto? Dois textos, na verdade. O primeiro está em 1 Pedro. Pedro 4, versículo de número 18. 1 Pedro 4, 18. Quem está comigo? Dá um aleluia aí. Então vamos lá. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Irmãos, olha o que o Pedro está falando. Que é com dificuldade que o justo é salvo. Volto a falar, o reino de Deus não é um reino bagunçado. O reino de Deus não é um reino onde Jesus vai me aceitar de qualquer jeito. Onde se quiser é assim, Jesus. Não é assim que funciona. Olha, eu quero te falar uma coisa. Eu estou feliz com a tua presença aqui nessa noite. E eu arrisco dizer que eu tenho absoluta certeza que Jesus também está feliz com a tua presença aqui nessa noite. Mas eu também quero te falar que a sua presença aqui nessa noite não é o suficiente. Porque é com dificuldade
que nós entramos no reino de Deus. É com dificuldade que nós passamos pelo caminho tortuoso, pela porta estreita. Em um outro texto, vamos voltar para Mateus, capítulo 11. Aleluia. Mateus 11. Versículo de número 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado como, igreja? Por esforço. Algumas versões está pela força. E os que se esforçam se apoderam dele. É por isso que eu estou falando que tem que forçar a barra para entrar no reino dos céus. Por isso que eu estou dizendo que o processo não é natural para entrarmos no reino dos céus. Natural é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Isso acontece naturalmente. Entrada no reino dos céus, não. Não é um processo natural. E eu fiquei curioso em descobrir o que é que Jesus quis dizer com esse esforço. O que é que Jesus está falando? Algumas versões, o reino de Deus é tomado pela força. Como assim tomado pela força? É na marra? Como é que é isso? E aí eu fui pesquisar. E esse esforço, irmãos, ele significa o seguinte, basicamente duas coisas. Esforço significa perseverança. Esforço significa abnegação. Primeiro, significa perseverança. Pergunto para a igreja, o que é perseverança? Perseverança é permanecer firme nos caminhos do Senhor, independente das circunstâncias externas. Mateus 24, versículo de número 13. O Mateus 24, o pastor pregou há um tempo atrás, fala do princípio das dores. Tempo de circunstâncias ruins, tempo de circunstâncias não desejáveis. Mas no versículo 13 fala que aquele que perseverar até o fim, será salvo. O reino de Deus é o lugar dos perseverantes. Sabe, ser perseverante, está tudo bem, eu estou com Jesus. Está tudo errado na minha vida. Mas Jesus, nós estamos juntos ainda. Em meio às pressões da vida, eu não vou ceder. Eu vou continuar sendo fiel. Eu sou apaixonado por um texto de Daniel que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei colocou um ídolo ali, e era necessário que todos os habitantes da terra, ao passarem ali, se prostrassem. Mas esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram isso, porque eram homens de Deus. E o rei mandou levá-los e falou para eles: vocês não vão se prostrar? Não, rei, nós não vamos. E o rei falou: olha, eu vou te lançar na fornalha de fogo. E o rei é debochado. E esse Deus que vocês falam que servem, que livre vocês das minhas mãos. O que eu acho lindo é a resposta deles, meu. Olha, rei, se o nosso Deus quiser, Ele pode sim nos livrar. Mas fique sabendo, ó rei, que mesmo que Ele não nos livre, eu não me prostro diante desse ídolo.
A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os homens que lançaram aqueles homens na fornalha morreram queimados. E me parece que é a primeira sessão de bronzeamento artificial da história da humanidade. Porque aqueles homens ficaram ali naquela fornalha e nada aconteceu. E é interessante que o rei, ele vai olhar como é que está, se o pessoal já fritou e tal. E aí ele volta confuso. E ele fala assim: não foram 3 aqueles que nós lançamos na fornalha? O pessoal, sim, rei, nós lançamos aqueles 3 lá. Caras petulantes, rei. Aí ele, pois é, não foram 3? Sim, rei, foram 3. Mas eu estou olhando e eu vejo não 3, mas 4 homens caminhando lá dentro. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses, irmãos. Eu quero te falar que o quarto é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis. Aleluia! O nosso Deus caminha junto com aquele que é perseverante. Agora com um pipoqueiro não. Nosso Deus caminha junto com aquele que insiste, independente das circunstâncias, a caminhar na presença de Deus. Agora eu tenho que te perguntar, como vai a sua perseverança? Você tem cedido facilmente? Ou você tem sido aquele cara teimoso que bate o pé e fala: não, eu servirei a Deus. Eu servirei a Deus. Eu servirei a Deus. Pedro e João, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu servirei a Deus. Eu servirei a Deus. O reino de Deus é tomado pela força. O reino de Deus é tomado pela perseverança, irmãos. Uma vez que eu experimento o novo nascimento, eu tenho que perseverar nesse novo nascimento todos os dias da minha vida. Uma vez que eu me arrependi dos meus pecados, porque é chegado o reino de Deus, é necessário perseverar nesse meu arrependimento todos os dias. Amém, irmãos? É necessário perseverança. O esforço também significa abnegação. O que é abnegação? Ser abnegado, irmãos, é abrir mão de si mesmo em prol de outro. No nosso caso, ser abnegado é abrir mão de si mesmo em prol do reino. Porque eu sei que o reino não é bagunçado. Porque eu sei que o reino não é o reino do pastor Rodrigo, mas é o reino de Deus. Então não é do meu jeito, é do jeito dele. Vamos ler uns textos de um homem abnegado. Romanos Romanos capítulo 6, irmãos. Meia dúzia. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele Jesus. O que foi crucificado com Jesus? O nosso velho homem, ao novo nascimento, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Um outro texto está em Gálatas capítulo 2.
versículo de número 19, irmãos. O apóstolo Paulo falando: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para onde? Para Deus. Agora que é lindo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ser abnegado é abrir mão. Será que você tem aberto mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus? Será que no dia a dia eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus? Eu até posso viver do meu jeito, irmãos, mas eu tenho que ter a consciência de que o reino não é para mim. Jesus, ele não nos obriga a nada, mas ele dá os critérios para entrar no reino. E existem duas coisas que nos tiram do reino de Deus: o mundanismo e a carnalidade. O mundanismo, o reino é de Deus, o reino é dos céus, mas como somos apegados às coisas desse mundo? E a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Ora, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é carnalidade? É cometer pecado sexual? Não somente isso. Carnalidade é dar vazão à minha vontade. É o oposto da abnegação. A palavra diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E ela diz que eles são opostos, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. O meu querer é a carne. E o último texto está em Pedro, 1 Pedro 2. Versículo de número 11. Esse texto fala das duas coisas: do mundanismo e da carnalidade. 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. O que é um peregrino? O que é um forasteiro? É alguém que está em determinado local, mas ele não pertence àquele local. Irmãos, quem aqui é peregrino e forasteiro nesse mundo? Não podemos nos apegar a ele. E aí ele continua: que vos absterdes das paixões o quê? Carnais, que fazem guerra contra a alma. Que essas paixões podem levar a minha alma para longe do reino de Deus. Irmãos, o que vai ser? Vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno preparado para vós, desde a fundação do mundo, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós estamos nos aproximando das festividades natalinas, onde todo mundo lembra da crucificação, onde todo mundo lembra de... Passam filmes sobre Jesus, aquela coisa toda, mas nada disso tem valor se eu não estiver no reino. E o reino não é para todo mundo, é para os perseverantes, para os abnegados, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que se arrependeram e, acima de tudo, mantiveram a sua posição. O reino não é democrático.
Ele é para aqueles que estão dispostos a fazer tudo do jeito dele e nada do nosso jeito. Te mostrarei as estrelas no céu.